Olá, meu nome é Virgínia, eu sou professora de Hatha Yoga e hoje eu tô aqui para responder algumas dúvidas sobre a prática de yoga. Esse é o segundo vídeo, então se tu não assistiu o primeiro, dá uma olhadinha no vídeo da semana anterior, tá? No vídeo anterior eu respondo algumas perguntas mais referentes ao início da prática, dúvidas mais gerais. O vídeo de hoje, as questões que são trazidas hoje, são mais referentes à saúde, à parte física mesmo, tá? Então eu vou responder 5 perguntinhas hoje. Vamos lá? Primeira pergunta. Pessoas com pouca flexibilidade podem praticar yoga? Sim, devem. A minha resposta seria devem praticar yoga. E é engraçado porque existe assim um mito, né, de que para começar a praticar yoga a pessoa tem que ser já super flexível, super equilibrada, tem que ter um padrão de magreza, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E não, gente, não tem que ter nada disso. Qualquer pessoa pode praticar. E se tu não é flexível, é mais um motivo para tu começar a praticar. Significa que tu precisa praticar, entende? Porque a prática de yoga ela vai te devolver essa flexibilidade, ela vai te trazer isso aos poucos. Também não vai ser assim em uma semana de prática até, tá? Vai ser com o tempo, mas a prática ela vai te trazendo aos poucos, restituindo essa tua flexibilidade, esse teu equilíbrio, esse teu controle, conhecimento do teu corpo. Então, independente se tu não é uma pessoa, né, que tem muita flexibilidade, ou é uma pessoa que está acima do peso, ou é uma pessoa que não se acha muito equilibrada, é uma pessoa que não tem muita força, enfim, qualquer que seja a questão que tu acha que tu não pode praticar yoga, é justamente por esse motivo que tu deve praticar yoga, entende? Para que isso seja devolvido para tua vida, tá? E te garanto que é um processo muito legal, é muito legal ver, eu enquanto professora, é muito legal ver o aluno, né, chegar no início, né, nas primeiras aulas e não conseguir, né, nem chegar perto dos pés, né, com as mãos numa flexão para frente, por exemplo, e depois de alguns meses ele conseguir, né, segurar os pés, conseguir perceber que tá tendo uma flexibilidade maior. Então isso é muito bacana e para a pessoa é incrível, tá? Então, se tu não é flexível, sim, o yoga é pra ti, sim. Quem tem enxaqueca pode praticar? Sim, pode praticar. A questão da enxaqueca é a seguinte: se tu tem enxaqueca na tua vida, tu deve, né? Tu pode praticar yoga, né? Normalmente, não tem nenhuma restrição e provavelmente a prática de yoga vai te trazer melhorias para essa enxaqueca, vai fazer com que, com o passar do tempo, tu tenha menos crises de dor de cabeça, menos crises de enxaqueca, tá? Porque tem várias posturas, né, que trazem, né, o corpo para frente, flexões para frente, posturas que colocam a cabeça, né, em outro ângulo. Então, sim, todas essas posturas vão te beneficiar e vão te ajudar a ter cada vez menos crise. Agora, a questão específica durante a crise de enxaqueca. Estou no meio da crise de enxaqueca. Devo praticar yoga? Isso é muito relativo, tá? Isso depende de cada pessoa. Então, tu teria que experimentar. Porque tem pessoas que durante a crise de enxaqueca vão praticar yoga e relatam sim uma melhoria, né? A dor desaparece. E tem outras pessoas que durante a crise de enxaqueca vão praticar e não, né, se sentem até pior, desconfortáveis, enfim, não conseguem, enfim, então isso é uma questão muito pessoal. Então, durante a prática, se tu tiver condições, durante a enxaqueca, se tu tiver condições, se tu se sentir disposto a fazer esse teste, faça e veja o que o teu corpo te responde, tá? Mas antes, né, na tua vida normal, pratique, que com certeza tu vai ter menos crise de enxaqueca, tá certo? Próxima pergunta: quem tem hérnia de disco pode praticar? Essa é uma dúvida bastante comum, né? E a resposta é sim.
Sim, quem tem hérnia de disco pode praticar. Aí, nessa questão, é bem importante, né? Todas as questões, na verdade, que se relacionam com coluna vertebral e com articulações, tá? Problemas articulares, é bem interessante que antes de tu começar qualquer coisa, seja uma prática de yoga ou até outras práticas, né? Pilates, academia, enfim, o que quer que seja, é bem interessante que tu converse com o teu médico, tá? Tu tire todas as tuas dúvidas com ele, que tu tenhas, né, este profissional de confiança e que ele também te autorize, né, que ele te diga quais são as limitações, também ele vai provavelmente te dar dicas do que tu pode, o que tu não pode fazer. Então a prática de yoga com a hérnia, ela é possível, só que respeitando essas limitações. Então, por exemplo, uma hérnia, tá? E aí, claro, depende muito o tipo, né, da hérnia, enfim. Mas, por exemplo, uma hérnia na cervical, talvez ela te impeça de fazer algumas posturas, como a postura a Sarvangasana, que vai deixar o teu peso do corpo, né, nos ombros muito na cervical. Talvez tu não possa fazer outras invertidas, talvez, enfim, talvez, entende, existem asanas que tu não possa fazer. E tá tudo bem, porque existem milhares e milhares de asanas justamente para isso, para que aquelas pessoas que não podem fazer o asana X, Y, Z tenham os asanas A, B, C para poder contemplar isso também no corpo delas, tá? Então, não te preocupa, né? Conversa com o professor, explica teu problema, né? Que isso vai ser avaliado e talvez adaptado então à prática para ti, tá certo? Com a hérnia, quando a hérnia de disco está atacada, tu tá tendo a crise de hérnia, aí não é indicado tu praticar, tá? Quando tu está em crise, em momento de extrema dor, não é indicado tu praticar. Nesse momento é indicado tu ir no médico, tu, né, fazer as coisas que ele vai te mandar, provavelmente tomar um medicamento, enfim, o que for, mas durante a crise, não vai praticar, muito menos praticar sozinho, assim, sem um professor, tá? Isso é bem importante. Mas fora da crise, tu pode praticar sim. É indicado até para fortalecer a tua coluna, fortalecer teus músculos, tá? Impedir que de repente venham surgir novas hérnias, né? Impedir também que tu entre em crise. Então, mas claro, com o conhecimento do professor de que tu tem essa situação, né? Conversando, entendendo os teus limites. E também é interessante que durante a prática de yoga, tu vai ganhando consciência corporal. Tu vai conhecendo melhor o teu corpo, tu vai aprendendo a observar, a olhar para o teu corpo de uma outra forma que às vezes, né, na vida normal, aí no dia a dia a gente não olha. Então, tu mesmo vai perceber os movimentos que te causam desconforto, que tu diz, opa, aqui eu tenho que parar, aqui eu não posso ir além, entende? Tu mesmo com o tempo vai ganhando esse entendimento do teu próprio corpo, tá certo? Aí vem outras questões aqui, é uma pergunta que tem várias situações de doenças da coluna, tá? Retificação na lombar, escoliose, cifose e pinos na coluna, né? Aqueles pinos de cirurgia, né? De escoliose ou outros pinos em determinados pontos da coluna. Pode ou não pode praticar yoga? E aí a resposta é parecida com a resposta anterior da hérnia. Sim, tu pode praticar, porém, conversa com o teu médico e conversa com o professor de yoga que vai te dar as aulas. Porque talvez alguns asanas não sejam indicados, alguns asanas que vão, de repente, agravar ainda mais essa situação. Então, conversa, né? Não te preocupa porque, como eu disse, tem milhares de asanas e se tu não puder fazer alguns, existem milhares que vão te trazer muitos benefícios com certeza, tá? Com relação especificamente à escoliose, eu posso falar desse tema, até posso gravar outro vídeo se for de interesse, porque eu tenho escoliose.
Eu tenho escoliose e sou professora de yoga, então, e eu tenho um médico de confiança que eu regularmente faço visitas a ele. E no meu caso, na minha escoliose, que é de 30 e poucos graus, não é uma escoliose das mais severas, mas também não é uma escoliose das mais tranquilinhas, não. Ela é bem perceptível, tá? Se vocês já fizeram aula comigo, tanto nos meus vídeos quanto aula presencial, em alguns momentos dá para perceber esse desnível da minha coluna. Então, mesmo com esse grau de escoliose, para mim, eu posso realizar qualquer asana, assim, eu não tenho uma restrição em tempo de um lado ou tempo de outro, sabe? Esse tipo de coisa. Mas cada caso é um caso. Então a tua escoliose é a tua escoliose, o teu corpo é o teu corpo. Então tu tens que avaliar com o teu médico e testar na prática também, no tapetinho. Hoje eu já consigo ter um entendimento do meu corpo para saber quais são os asanas, por exemplo, que são desconfortáveis, que são mais desconfortáveis em função disso, ou que são mais difíceis de um lado do que do outro, ou que me causam mais desequilíbrio. Enfim, eu consigo ter uma percepção maior da minha coluna, da minha situação, tá? Então, também, de novo, eu te digo que a prática de yoga vai te trazer essa percepção, esse autoconhecimento cada vez maior do teu corpo, esse respeito pelo teu templo sagrado. Então, né, consulte o médico, verifique a tua condição, mas pratique, porque sempre vai ter uma possibilidade de adequar a prática para ti, seja qual for a extensão do teu problema de coluna, tá? Essas foram as perguntas que me foram trazidas, assim, as principais dúvidas. Se tu tem alguma situação específica, tu ficou ainda com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu posso de repente gravar o terceiro vídeo respondendo mais algumas perguntas ou posso te responder em particular, tá certo? Espero que esses vídeos, que essas dúvidas tenham, né, essas respostas às dúvidas tenham te ajudado, tá bom? E também, se te ajudou, compartilha com mais pessoas. Boas práticas. Namastê!